Gênesis capítulo de número 15. Hoje nós vamos para a quinta ministração dessa série, uma jornada de fé, a vida de Abraão. E hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 15. E nós vamos até o capítulo 22. Essa série vai terminar quando nós chegarmos no capítulo 22. Então vamos ficar de pé, por favor, amados, com reverência à palavra, toda a igreja. Olhe do seu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Se houver, por favor, se aproxime desse irmão, divida com ele aí a porção das Escrituras. Olha, eu li esse texto várias vezes. Eu tenho o costume de ler o texto bíblico que eu vou pregar muitas vezes. Muitas vezes. Nós somos ensinados que quando nós vamos preparar uma pregação, nós temos que pelo menos ler o livro que nós vamos pregar e o texto que nós vamos pregar muitas vezes, até que esse texto esteja internalizado dentro de nós. E cada vez que eu lia, meu irmão, cada vez que eu lia, eu ficava mais alegre, mais feliz de ver a graça e a misericórdia de Deus. A gente costuma sempre olhar para o Velho Testamento assim, o Velho Testamento é lei. Quanta graça de Deus na sua forma de tratar com a fragilidade da fé do seu servo. Isso é tão bom saber isso, irmãos, que a fé, ela não exige que a gente se torne uma pessoa perfeita, que na fé em Jesus nós não temos que ser o super-homem, a super-mulher, que todo dia se levanta e diz, uhul, eu sou mais que vencedor. Que Deus trata com misericórdia, irmãos. Aquelas vezes que nós estamos fracos, que não são poucas vezes, né? Mas vamos ver? Versículo 1, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, sou seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e os pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo... Eita Jesus! Um sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo
passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Haja eus. Amém, igreja? É muito eu aqui, né? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos pedir ao Senhor que venha ministrar a nossa vida. Pai de amor e Deus querido, eu me uno à oração do teu povo. Eu te agradeço por mais essa graça que eu tenho, por mais esse privilégio de poder expor a tua palavra nessa manhã ao teu povo. E eu quero ser apenas um instrumento aqui, Deus. Nada mais. Então, que a fé de cada um aqui seja edificada, fortalecida nessa manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar, meus irmãos. O título da pregação de hoje é Uma Fé que Descansa. Semana passada, o título da mensagem foi Uma Fé que Luta e que honra a Deus. Inclusive o pessoal da mídia colocou um recorte, eu falando sobre se a sua fé não honra a Deus, tem algum problema, porque a fé bíblica, ela necessariamente vai te conduzir a glorificar ao Senhor. E agora, o tema dessa mensagem de hoje é uma fé que descansa. Só que eu fiquei pensando que é uma fé que descansa, irmãos, não sem antes enfrentar algumas crises e dúvidas. Ok? Que o descansar da fé não é um efeito imediato. Escute só. Quando o Senhor, porque Ele é o doador da fé. Ok? Ninguém tem fé em Deus por si mesmo. A fé de Deus. Por quê? Ah, pastor, mas não é verdade. A gente encontra pessoas por aí que a gente pergunta se ela tem fé, ela fala que tem. É verdade ou não é? Muita gente que talvez você conhece e que não tem nenhuma ligação com o Evangelho, fala assim: eu tenho fé. Fala ou não fala? Talvez uma cunhada sua não crente, um amigo seu não crente, mas eu estou falando dessa fé, desse pensamento positivo. Eu não estou falando desse bom desejo que as coisas boas aconteçam. Eu estou falando da fé correta. Eu estou falando da fé salvífica. Eu estou dizendo da fé que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados e deposite a sua confiança no sacrifício de Jesus. Amém? É dessa fé que eu estou falando. Essa fé só Deus pode dar. E essa fé, quando Deus nos dá, o efeito imediato dela, irmãos, não é descansar. Porque quando eu coloco o título Uma Fé que Descansa, você pode pensar assim: então tem alguma coisa errada comigo. Porque eu tenho fé, mas eu não ando descansando muito, não. Eu tenho andado aí com algumas dúvidas. Eu tenho andado aí com alguns problemas que eu não estou conseguindo entender. E eu acho que você conseguiu ler aqui o texto todo e conseguiu compreender que é o que estava acontecendo com Abraão, meu irmão. Escute uma coisa. Quando a gente olha para o texto, e eu quero voltar com você lá, vamos lá comigo, por favor. Volta comigo lá. A partir do versículo 1, nós vamos ficar no texto, o texto é longo. Mas veja só, o texto começa assim: depois destes acontecimentos. Olha só, que acontecimentos? Primeira coisa, que acontecimentos são esses? E o Senhor está trazendo uma palavra, veio uma palavra em visão. A gente não sabe que visão é essa.
O que nós temos que entender é que Deus está identificando algo no coração do seu servo, irmãos. Porque, queridos, o que o Senhor diz a Abraão aí no versículo 1? Veio a palavra do Senhor dizendo, não tenha. Então, o que é que Deus está identificando no coração do seu filho? Medo. E quem de nós aqui, irmãos, já não sentiu medo de sentir medo? De nós pensarmos assim, não, se eu fosse homem de fé mesmo, se eu fosse mulher de fé, eu não teria medo. Abraão é chamado de o pai da fé. E o pai da fé teve medo. O pai da fé teve medo. Porque a gente está debaixo, irmãos, hoje, e eu tenho falado isso constantemente a vocês, de colocações, de ensinamentos, que ensinam o seguinte: se você tiver fé, você não vai ter problema. É verdade ou não é? A fé é a solução para todos os problemas da tua vida. Se você tiver fé, não vai ter problema. E aí, há muitas, eu vou dizer para você uma coisa, não são poucas não, há muitas pessoas hoje, sentadas nos bancos das igrejas, meu irmão e minha irmã, se condenando, abatidas, porque estão com medo. Mas disseram para elas que se ela tivesse fé, ela não teria medo. Abraão está com medo, irmãos. Porque Abraão é homem. Porque a fé, escute, por maior que seja no coração de alguém, não torna esse alguém um extraterrestre. Por maior que seja a fé de alguém, por mais forte que seja a fé de alguém, não torna esse alguém um extraterrestre. Nós continuamos com fé, mas nós continuamos com os nossos sentimentos. Porque a fé não é a negação do que nós sentimos. Por que Abraão, veja só, versículo 1, depois desses acontecimentos, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu para Abraão estar assim. Vocês lembram semana passada que Abraão enfrentou com 318 homens, quantos reis? Veja bem, Abraão com um exércitozinho pequenininho, pela fé, enfrentou 4 reis com seus exércitos. E ele foi vitorioso ou não foi? Sim ou não? Foi. Mas veja bem, quando ele voltou da batalha, Melquisedeque atravessa o caminho dele e fala o seguinte: olha só, Deus te abençoou, mas na verdade, bendito seja o Senhor que te deu a vitória. Essa vitória não é só sua, quem deu foi Deus. Então honre a Deus com a sua fé. Lembra disso? Apesar da vitória, irmãos. Isso acontece muito, irmãos. Eu não sei com vocês, mas acontece comigo às vezes. Que momento? Sabe aquele momento assim que você tem um ápice espiritual? Tem um ápice espiritual. Se aconteceu alguma coisa, uma oração que foi respondida, um milagre que aconteceu, alguma coisa que você glorifica, que você celebra, mas que parece que depois que passa aquele momento, vem assim uma depressãozinha. Já passou por isso? Já passou? Tipo, lá em cima, aleluia, daqui a pouco, que você fala assim, mas, gente, acabou de... Caraca, eu acabei de vencer 4 reis. Eu acabei de vencer 4 reis. E olha aqui, o meu coração agora está com medo. E eu estou temendo. Então, por que Abraão está temendo, igreja? Porque provavelmente, isso não está escrito, mas os comentaristas dizem isso, que Abraão, depois
baixou. Espera aí. Eu, com 300 homens, enfrentei 4 exércitos. Esses caras podem fazer alguma coisa contra mim. Entenderam isso? Sim ou não? Amém, meus irmãos? Esses 4 reis, eles podem se juntar e vir contra mim. Pode haver uma revanche, pode haver uma retaliação. E é tão interessante a gente olhar a resposta de Deus. Veja só comigo aí, versículo 1, por favor. Não tenha medo. Abraão, eu sou o que, igreja? Está fraco. Eu sou o que, igreja? Ou seja, eu vou te proteger. Ok? Eu vou te defender. Então, por isso é que os comentaristas acreditam que, a princípio, o medo de Abraão é de uma retaliação. Ok? Amém? Estão comigo aqui? É de que esses reis possam vir contra ele numa revanche. Então a primeira palavra que ele ouve de Deus, e uma coisa que eu quero falar para você, e aquilo que eu falei no começo da pregação, que quanto mais eu lia o texto, mais eu me alegrava, irmãos, é de ver a graça de Deus. É de ver a graça de Deus tratando o seu filho. É de ver a graça de Deus não pressionando, não vindo com juízo e dizendo: Abraão, seu incrédulo, Abraão, seu medroso, você não tem que ficar assim, você tem que ser um homem de fé, você não pode aceitar isso no seu coração. A gente vê graça, irmãos, a gente vê Deus tratando aquele homem frágil, que apesar de ser um homem de fé, é um homem frágil. E eu quero que você entenda isso. A fé não te torna super-homem. Ok? Sim ou não? Entenda isso. Nós vemos Deus tratando esse homem com amor, irmãos. Escute uma coisa. Sabe qual que é o nosso medo? O nosso medo é: ai não, o que Deus vai pensar de mim? Eu estou aqui com medo. Eu estou aqui sentindo algo no meu coração. Eu não quero, porque o que Deus vai pensar de mim? Não, eu preciso ser aquele homem cheio de fé, aquela mulher cheia de fé, que não se abala com nada. Porque o que é que Deus vai pensar? Até o nosso pensamento é o seguinte, irmãos: parece que o que nós sentimos interfere em quem Deus é. Eu quero dizer para você, nada do que você sinta, medo, angústia, ansiedade, vai trazer qualquer alteração no ser de Deus. Ele continua sendo Deus. Não interfere. Porque não é a sua fé que faz Deus ser quem Ele é. Ele é. Antes de você crer, antes da sua fé, Ele já era. E Ele não precisa dela para ser ou continuar sendo. Porque Ele é e vai continuar sendo por Ele mesmo. Por isso é que a glória da fé não é nossa. A glória da fé não é minha, não é sua, ela é de Deus. E nós precisamos olhar para esse texto e ver essa graça. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Há coisas profundas aqui, meu irmão. É tão profundo você olhar e ver um Deus não, né? O Deus de todo o universo, de toda a glória. Tão misericordioso com aquele homem frágil, que ele fala assim para esse homem: olha só, para te mostrar que eu vou cumprir a minha palavra, eu vou fazer um pacto com você. Irmãos, não dá para a gente racionalmente entender isso. Não dá. A gente tem que glorificar Deus, irmãos.
Que esse Deus que nós servimos, irmão, não é esse Deus mal-humorado, que está pronto a te julgar nas suas fragilidades, que se desagrada de você porque você não está bem, que não se desagrada de você, escute, porque você não está conseguindo entender e compreender as coisas que estão na sua frente. Quem entendeu isso aqui, diga amém. O que nós vemos em Abraão, irmãos? Nós vemos um homem de fé, tanto é verdade, que pela resposta de Abraão a Deus, nós vemos que ele continua sendo um homem de fé. Porque veja só, o Senhor diz para ele o que mais? Eu sou o seu escudo e eu lhe darei, hein, igreja? Opa, peraí. Escute, preste atenção. O que Abraão está vendo diante dele? Que a sua mulher passou os anos e ela não lhe deu um filho. Ok? Não tem filho. Abraão já tinha dado um jeito, olha aí, ó. Abraão tinha resolvido esse problema, sabe o que ele fez? Ele adotou um servo da sua casa como filho. Porque isso era culturalmente aceito. Mais uma vez, o nosso querido Abraão colocando coisas da cultura na sua fé. Porque veja bem, o tempo passou. Amém, meus irmãos? A promessa lá de Gênesis 12. Eu te farei uma grande... Mas não tem filho. Então, peraí, Deus, que eu vou te ajudar. É aquilo que eu estou falando para vocês. Cuidado com as suas boas ideias. Cuidado com esse seu desejo de querer ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Você precisa confiar em Deus. Diga isso para você mesmo. Eu não preciso ajudar Deus. Eu preciso confiar em Deus. Amém? É isso que você precisa. E é isso que o texto vai nos mostrar. Você precisa confiar no Senhor. Porque ele responde aqui, olha só, veja comigo no versículo de número 2. Abraão respondeu. Respondeu o que, igreja? Primeira coisa, o que ele diz? Senhor Deus, olha para mim. A resposta de Abraão não é uma resposta de uma pessoa incrédula. Ele sabe com quem ele está falando. Porque no original, no hebraico, ele está falando assim, Adonai e Yahvé. O que Adonai no hebraico significa? Senhor. O dono da coisa toda. Amém, igreja? O soberano. Aquele que não só tem tudo em suas mãos, mas aquele que tem todo o poder sobre tudo aquilo que tem. E ainda chama Deus pelo seu nome. Yahvé, Adonai e Yahvé. Então a resposta de Abraão não é de um homem incrédulo. A resposta de Abraão é de um homem que sabe com quem ele está falando. Mas que não está entendendo. Diante do que os seus olhos estão vendo, aquilo que Deus está dizendo para ele ser verdade. Quem compreendeu isso, diga amém. Compreenderam ou não? Vou falar de novo. Um homem que, apesar da sua fé, não está conseguindo compreender como aquilo que Deus está falando pode se tornar realidade. Porque a minha mulher está velha. A minha mulher não tem mais idade para gerar. Então eu dei um jeito, Deus. Eu adotei o escravo, o Damasceno Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. E aí ele fala aqui no versículo de número 3, Abraão continuou dizendo, não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu? Então, igreja, ele não consegue ver, porque Deus diz para ele, além de eu sou o teu escudo, o Senhor diz, eu lhe darei uma grande recompensa. Lá no versículo 1. Mas ele não consegue ver.
Ele não consegue ver. Sua resposta mostra isso. Ele não consegue olhar e Deus chega para ele e lhe dá uma promessa, sim ou não? Eu sou o teu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Ele tem a base para crer, mas ele não consegue crer. E vai dizer que isso não acontece com a gente. Nós temos a palavra de Deus. Só que quantas vezes, mesmo tendo a palavra de Deus, a gente não conseguiu, igreja, crer. E se você está vivendo isso agora, o teto não vai cair sobre a sua cabeça, tá? Escuta o que o Senhor está falando com você nessa manhã. Pastor, eu estou vivendo isso agora. Nesse momento eu estou vivendo isso. Eu creio que a palavra de Deus é verdade. Mas eu não consigo crer. Porque a fé, ela tem dois aspectos. Primeiro, o conteúdo da fé. Amém? Segundo, o ato de fé. Não basta só crer que a palavra é verdade. Você precisa confiar. Entenderam agora? Amém? Então, a fé, escuta isso, ela tem dois aspectos. A base, que é a palavra, sempre vai ser a palavra de Deus. Por isso é que eu falo com vocês, tome cuidado com sonhos, tome cuidado porque o teu sonho nunca vai ser base para nada do que Deus tem que fazer, porque sempre o que vai ser base para Deus operar na sua vida é o que está revelado em sua palavra. Amém? Sempre. Por melhor que seja o seu desejo. Eu tenho um desejo, pastor. Ai, que maravilha. Pastor, eu vou te mostrar o meu projeto e eu vou dizer amém. Mas eu quero dizer para você, qual é o fundamento bíblico disso? Lá vem o senhor com o negócio de fundamento bíblico, pastor. O senhor é chato. Deixa o povo sonhar. Deixa o povo viajar. Meu irmão e minha irmã, minha função aqui é te ajudar. E a minha função é mostrar para você que esses dois aspectos da fé, o primeiro, o objeto sempre é a palavra de Deus. Pode até ser um sonho seu, desde que ele tenha base bíblica. Porque Deus não vai negar a sua palavra para fazer a sua vontade. Porque Deus negar a sua palavra é Deus deixar de ser quem Ele é. E Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Ele vai continuar sendo. Então, que o teu compromisso seja continuar sempre fundamentado na palavra. Posso ouvir um amém da igreja? Então, veja só. Abraão, ele está dizendo assim, mas eu não estou entendendo. Agora, olha o versículo de número seguinte aí, meu irmão. O versículo de número 4. O que aconteceu? O que vem de novo para Abraão? A palavra. Vem de novo a palavra. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho. Versículo 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. O nosso consolo, irmãos, não está nas visões, nas experiências que nós temos. O nosso consolo está na palavra de Deus. Não veio juízo, veio graça. Amém? Eu sou teu escudo. O que eu acho lindo é isso, irmãos. Não vem repreensão. Amém? Não vem bronca. Incrédulo. Eu já não te provei que eu sou o teu Deus. Não, querido, eu sou teu escudo. Eu vou te dar uma grande recompensa. E o Abraão responde. Abraão é abusado também. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. A fé faz isso. Fala, tá. Mas
Como é que vai ser isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O como não tem problema. Você entende? Como? Eu não estou vendo como isso pode acontecer. Maria fez isso, queridos. Escute bem, Maria, quando ela foi desafiada pelo anjo, e o anjo falou para ela, olha só, você é escolhida, você é bem-aventurada, porque entre todas as mulheres, Deus escolheu você para gerar o filho dele. Você vai ser a mãe do filho de Deus. Ela diz o quê? Como será isso? Se eu não conheço o homem, se a única maneira que eu entendo de uma mulher engravidar é tendo relação com seu marido, eu não vou casar agora com José. Então, como é que vai ser isso? Você compreende que é uma dúvida genuína? Então, escreve isso aí na sua Bíblia. Uma fé genuína não está isenta de dúvidas genuínas. Ok? Uma fé genuína não está isenta de dúvidas genuínas. Porque nós não somos obrigados a entender tudo. E o que é maravilhoso e o que é lindo nisso é ver Deus tratando o seu filho de forma tão misericordiosa. E aí, versículo 4, o que vem de novo para Abraão, meu irmão e minha irmã? A palavra. Esse não será o seu herdeiro. Deus está o que aqui, meu irmão? Esclarecendo. O Senhor está agora aqui operando na visão de Abraão. Sabe quando você está com a vista turva, você precisa limpar. Sim ou não? Não estou enxergando direito. Eu estava com meu óculos ontem, só Jesus. Só Jesus. Aí eu falei, vou dormir. Falei, mas não vou limpar agora não. De manhã eu levanto e limpo. Aí eu dormi. Mas hoje de manhã, meu irmão, não teve como. Eu falei, eu não posso pegar esse óculos, está todo sujo. Eu fui limpando. A graça de Deus é isso, irmãos. A graça de Deus vai limpando a nossa fé. Receba essa palavra no teu coração nessa manhã. A misericórdia de Deus. Não se sinta julgado ou julgada por Deus quando você não conseguir entender os processos de Deus. E não se obrigue também a dizer, não, tá bom. Então, está amarrado, está repreendido, eu vou ser um homem de fé. Mas aquilo está martelando no teu coração. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que não adianta você falar assim, amém. Então tá bom. Porque vai continuar aqui, ó. Quem entendeu, diga amém. Vai continuar martelando, 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 martelando. E aí isso vai virar um inferno na sua vida. Porque você quer crer e a sua razão ao mesmo tempo está lutando contra você. Quem entendeu isso? Tenha humildade. Tenha humildade, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Veja só comigo aqui, versículo de número 4. Pelo contrário, aquele que será gerado, versículo 4, igreja. Esse será, olha o versículo 5, que lindo. Então o Senhor o levou para fora e disse o que para ele? Conte as estrelas. E lhes disse, o que Deus fez com Abraão aqui, irmãos? Ele deu uma outra visão para Abraão. Escute. Ele já tinha aparecido numa visão, sim ou não? Não foi suficiente. Ele agora pega o Abraão pela mão, leva o Abraão para fora da tenda e fala assim, olha para as estrelas. Ele começa a olhar e Deus fala para ele, conte. Se você puder contar, não vai poder. Assim será a sua descendência. O que Deus está fazendo aqui, meu irmão? Deus está, através daquela visão, dando substância para a fé de Abraão. Compreenderam o que eu disse? Sim ou não? Dando substância, dando forma. Veja bem isso, meu irmão e minha irmã. Deus está permitindo que ele olhe.
Deus está permitindo que ele veja aquelas estrelas, e a palavra de Deus está dizendo, assim será. Porque, olha qual é a resposta de Abraão no versículo 6, igreja. Abraão creu no Senhor, ou seja, ato de fé. Ato de fé. Deus vem com a base da fé. Ok? Escute. Deus vem com a base da fé. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e eu vou te dar uma grande recompensa. Ok? Mas Abraão não consegue crer. Consegue? Não, falta o quê? O ato da fé. Eu tenho o objeto da fé, mas eu não consigo ter o ato da fé. E o que é maravilhoso aqui? É ver esse Deus compadecido do seu filho, ajudando ele a ter um ato de fé. Porque a fé, do começo ao fim, é um dom de Deus. Não é você que mantém sua fé. Escute isso, guarde isso, meu irmão e minha irmã, no seu coração. Do começo ao fim é o Senhor, porque a fé é graça. J.I. Packer, no livro Conhecimento de Deus, diz o seguinte: não preciso me atormentar com medo de que minha fé falhe. Com a graça me levou a fé em primeiro lugar, também a graça sustentará a minha fé até o fim. Aleluias. Amém, meu irmão e minha irmã? A fé, tanto na sua origem, quanto na sua continuidade, é um dom da graça. Isso é lindo, irmãos. Então, peraí. Está faltando substância na sua fé? Então vamos arrumar isso. Vem aqui. Olha aqui. Está vendo? Eu vou fazer isso. Essa é a prova que você tem. Amém, igreja? Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Isso é poderoso demais, meu irmão e minha irmã. Quando a gente olha para esse texto, vamos continuar aqui. Só que, olha que interessante. Versículo de número 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar. Agora, o que diz o versículo 8 aí, igreja? Leia aí, por favor. Meu Deus, esse Abraão não tem jeito. Esse Abraão não tem jeito. É o que a gente pensaria, irmãos. É o que a gente às vezes faz uns com os outros. Sem paciência. Um com o outro. Você precisa crer. Oh, chega. Acabou. Tem que crer e pronto. Não. Deus vai tratando. Amém? Deus vai tratando. Deus é um Deus de amor, irmãos. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que sabe com quem ele está lidando. Ele conhece. Salmo de número 107, versículo 14. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Só a gente que não sabe. Porque o discurso do Éden continua dentro de nós. Serei como Deus. Esse é o nosso problema. A voz da serpente ainda ressoa dentro de nós. Nós queremos ser como Deus. E aí nós não aceitamos. Medo. Não, isso não é de Deus, hein? Não é de Deus não, varão. Não é de Deus não, irmã. Para com isso. Você precisa confiar. Você precisa parar com esse negócio. Não. Aleluia. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Vamos lá. Porque a gente tem medo do juízo de Deus. Nós não vemos um Deus de justiça aqui. Nós vemos um Deus de amor. Agora, olha só o versículo 8. Mas Abraão perguntou, de novo: Senhor Deus, como saberei que vou herdar? Então, a primeira coisa que ele queria era esclarecimento. Amém, irmãos? Porque ele estava equivocado. Ele estava achando o seguinte: o escravo que eu adotei vai ser o meu herdeiro. Não é isso? Não, Abraão, não vai ser assim. Vamos esclarecer a coisa.
Não vai ser do seu jeito, não, vai ser do meu jeito, porque você vai gerar um filho. E agora, o que ele está pedindo, irmãos? Segurança. Pastor Abraão era abusado, hein? Mas é o que a gente está vendo aqui. Deus, já que o Senhor está falando, então qual é a prova? É mais ou menos isso. Quem entendeu isso aí, diga amém. Como eu vou saber? Qual é a segurança que eu tenho de que a minha geração, a minha descendência vai herdar essa terra? Agora, olha o versículo de número 9. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Olha a atitude de Abraão. Abraão trouxe todos esses animais e fez o quê? E pôs as metades umas diante das outras, as aves, porém... Escute. Quem mandou Abraão fazer isso? Não. Deus não mandou. Deus mandou ele trazer os animais. Certo? Sim ou não? Não está escrito assim: e Deus disse, corte os animais e os coloque um diante do outro. Não, Deus não está escrito isso. Deus disse assim: traz os animais, 3 anos. Escuta aqui, por que 3 anos? Porque era a idade que os animais já podiam ser oferecidos. Amém? Já era a idade que os animais estavam perfeitamente formados e podiam ser oferecidos. Queridos, o que Abraão liga aqui uma coisa com a outra? Deus vai fazer um pacto comigo. Deus, porque era assim que fazia pactos naquela época. Escute, hoje, a gente faz pacto como? A gente paga um advogado, esse advogado redige um documento, sim ou não? Amém, igreja? Colocando lá as cláusulas, as duas partes leem, se houver algumas alterações são feitas, elas são chamadas e o quê? Assinam, se registra o documento, não é isso? E se torna válido. Ó, se você descumprir, está aqui, tem cláusulas aqui nesse contrato que, se você descumprir, você tem alguns problemas para resolver. Se você descumprir, existem algumas cláusulas aqui que você vai sofrer algumas consequências, mas naquele tempo não tinha isso. Como é que se fazia acordo no tempo de Abraão? Justamente como agora, como ele está fazendo. Pegava-se animais, escute, presta atenção que isso é importante. Pegava-se animais, cortava os animais no meio, colocava uma banda diante da outra, e aquilo formava um caminho de quê? De sangue. Sim ou não? Compreende isso? Numa ponta ficava um dos contratantes, na outra ponta o outro. Eles passavam por aquele caminho de sangue. E quando eles passavam, eles estavam dizendo o seguinte: se um de nós descumprirmos esse pacto, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais. Entenderam isso? Entenderam ou não? Eu acho que você já foi lá na frente, né? Era um caminho de sangue. Os dois passavam, e quando passavam, estavam se comprometendo, dizendo isso. Eu vou repetir para você. Se algum de nós não cumprir, o nosso destino será como o desses animais. Alguém vai morrer. Muito sério. Só que sabe o que é mais sério ainda, igreja? Vamos continuar aqui no texto? As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, o que aconteceu aqui, igreja? Olha só, não é que Abraão estava cansado não, tá? Ele tinha tido um dia duro, não, é o mesmo sono que caiu sobre Adão. Sabe quando Deus vai formar a mulher? Não está escrito lá que Adão adormeceu? Isso é um sono de Deus. Você vai entender o porquê. Veio um sono,
sobre esse homem, veja bem isso, grande pavor e densas trevas. Ou seja, não se enxergava nada. Então o Senhor lhe disse, olha só aqui agora, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Deus está aqui falando sobre o que, igreja? O que é que está sendo revelado ao seu servo? O cativeiro do Egito. Amém? Deus já está dizendo, eu vou dar essa terra. Abraão quer saber como? Então eu vou te mostrar. Vou fazer um pacto com você. A sua descendência será levada, escravizada por 400 anos. Versículo de número 14. Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Como é que Israel saiu do Egito? Hein, igreja? Carregando todo o ouro do Egito. Agora acompanhe comigo. Versículo 15. Você irá para junto de seus pais em paz. Será o quê? Na quarta geração voltarão para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Escute uma coisa. Aquela terra, irmãos, ia ser dada ao povo de Deus, não só porque Deus queria abençoar o seu povo, porque Deus queria exercer juízo sobre o pecado daqueles povos. Entenderam isso? Quem são esses amorreus? São todos esses povos que moravam em Canaã. Deus está dizendo, a medida deles ainda não encheu de pecado. Por isso é que vocês serão levados, mas quando a medida deles encher, eu trago de volta para vocês tomarem a terra. Só que, olha aqui, versículo 17. Quando o sol se pôs, o que aconteceu agora? Uma nova visão. Eis um fogareiro fumegante, que nem um forno. Veja bem, aqui é que nem um forno daquela época. E que mais tinha? Passaram. Cadê o Abraão? Veja bem. Alô, não está sendo feito um pacto? Está sendo ou não está? De um lado tem um fogareiro e uma tocha de fogo. Que representa quem? O próprio Deus. Escute isso. O fogareiro e a chama acesa representam o próprio Deus. Na outra ponta teria que estar quem? Quem passou no caminho de sangue? Hein, meus irmãos? Quem passou no caminho de sangue? Deus. Para mostrar que a aliança que ele faz com o homem é unilateral e incondicional. Você entende isso? É por isso que a gente não pode cantar Deus é fiel a mim. Porque Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a si. Porque Deus não pode ser fiel a nós, porque nós oscilamos o tempo todo. Ali, Ele passa. Ele é o único que passa. E o que é mais interessante, que quando Ele passa, Ele está afirmando, se eu não cumprir o que eu estou dizendo, que eu morra. O Deus da vida. O Deus eterno. É claro que tudo que Ele falou vai acontecer. Porque Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, meu irmão e minha irmã? É óbvio, Ele faz uma aliança unilateral. Eu estou fazendo uma aliança com você e incondicional. Eu não quero nada de você. Porque Deus nos conhece, irmão. Deus sabe que a gente promete de manhã e de noite a gente descumpre. Quantas promessas já descumpriu, querido? Eu estou desde janeiro dizendo assim, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Desde janeiro. Desde janeiro eu estou assim, hoje é dia de dieta. Hoje não chega no café da tarde. Amém, meu irmão? Eu estou fraco mesmo. Eu não estou brincando não, faz 6 meses que eu digo assim, eu vou emagrecer. Agora eu vou. Ô, Karen, não é? Chega domingo à noite e fala assim, Karen, amanhã
Vou voltar para a cetogênica. É ovo, é carne. Não tem jeito. Mas não chega no café da tarde, irmãos. Não chega no café da tarde. Eu já comi uma tapioca, eu já comi um cuscuz, já comi um pão. Já foi por água abaixo. Porque a gente é assim, nós somos empolgados, irmãos. A gente dificilmente cumpre o que a gente promete. Por isso que Deus é fiel a Ele mesmo. E louvado seja Deus por essa fidelidade a si mesmo. E com isso, com essa visão maravilhosa, igreja, do próprio Deus passando, e Ele não. Está escrito aqui no versículo de número 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência darei esta terra desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Escute, vou terminar a pregação. Deus fez esse pacto com seu servo. Fez ou não fez? Isso é amor, isso é graça. Deus não julga a fragilidade do seu filho. Pelo contrário, Deus enche de substância a fé dele, para que ele possa crer e, crendo, ele possa receber a justiça de Deus. Amém, meus amados? Então Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Pastor, tá. Qual é a visão que Deus vai me dar? Eu estou pedindo, então entendi. Entendi. Eu estou que nem Abraão, viu, pastor? Estou assim, ó, meio barra, meio tijolo. Tem hora que eu estou cheio de fé, tem hora que eu estou malzinho. Tem hora que eu fico até com medo das coisas que passam pela minha cabeça, pastor. Eu falo, não, o que aconteceu comigo? Será que eu desviei? Será que eu estou desviada? Porque eu estou pensando umas coisas de olha que eu nunca pensei. Mas amém, eu entendi. Eu entendi que Deus tem que me dar uma visão para encher a minha fé de substância. Aí eu vou crer. Então eu vou começar a orar, pastor, pedindo para Deus me dar uma visão. A visão Deus já deu, irmãos. Não será dada para nós outra visão. Não fique esperando de Deus outra visão para vocês crerem na promessa de Deus na sua vida. Porque a visão que ele tinha que dar para encher a sua fé de substância, ele já deu, e é a visão do Getsemane. Amém, meus irmãos? Não há outra visão. Porque assim como Deus fez um pacto com o frágil Abraão, alguns séculos depois, nós estamos numa noite também, aonde o Cordeiro de Deus pegou o pão, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Pegou o cálice e falou: este é o sangue da nova aliança. O que aconteceu naquela noite lá entre Abraão e Deus? O que Abraão fez com os animais? Partiu ao meio. O que escorreu por aquele caminho? O sangue. Quem estava na cruz com Jesus? Ele estava sozinho. Por aquele caminho de sangue, Jesus caminhou sozinho para morrer a morte que era para mim e você ter morrido, porque nós descumprimos o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Escute isso. Ele morreu ali. Assim como Deus estava sozinho naquelas densas trevas. A palavra de Deus diz que era meio-dia, Jesus estava sozinho naquela cruz. E o que veio naquele meio-dia? Escuridão.
Ele estava só. Tanto é que ele diz o quê? Deus meu, por que me abandonaste? Deus estava sozinho lá. Jesus está sozinho na cruz. Se comprometendo, irmãos. Morrendo a morte daqueles que quebraram uma aliança. Ele nunca quebrou aliança nenhuma, ele sempre foi fiel. Então eu quero dizer a você agora aqui, para que você seja consolado de uma vez por todas. Você que talvez esteja passando pelas mesmas aflições de Abraão. A visão que Deus já te deu é a visão do Getsemane. Eu vou ser fiel com as promessas que eu tenho na sua vida. Porque não foi um animal que foi partido por você. O meu filho foi partido por você. E se isso não te convence, não tem visão que eu possa te dar que vai te convencer. Se a visão da cruz não convence você, se a visão da cruz não convence você de que Deus ali esmagou o seu próprio filho, partiu o seu próprio filho num caminho de sangue, não há visão que ele vai te dar agora que vai te convencer. Então olhe para a cruz, porque ali está o pacto de Deus com você. Eu não sei quais são as promessas que você está esperando no Senhor, mas eu quero dizer nessa manhã, acalme o teu coração e olhe para o Getsemane. Olhe para esse caminho de sangue e aquieta o teu coração. Porque aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Aquieta o seu coração. Olhe para o Getsemane. Não terá outra visão. Amém? Não haverá outra. Você precisa orar e pedir para Deus, Deus, que a visão da cruz seja suficiente para a minha fé. Que a visão da cruz seja suficiente para que eu não oscile mais e para que eu ande em confiança. É objeto de fé e ato de fé. Amém? Entenderam isso? Ele teve o ato de fé, porque Deus em sua graça, em sua misericórdia, deu a ele uma visão. Deus está te dando essa visão hoje, a visão da cruz. Deixa que a cruz encha a sua fé de essência. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, te glorificamos nessa manhã. Te adoramos, Pai. Porque talvez nós nunca tenhamos entendido direito o que aconteceu ali. Mas hoje o Senhor trouxe clareza. Hoje o Senhor trouxe, Deus amado, Deus bendito. Ó Pai querido, iluminação para o nosso coração, para a nossa mente. Nós entendemos a tua graça e a tua misericórdia em tratar o seu frágil servo Abraão. E é assim que o Senhor tem nos tratado também, Deus. Quando a gente olha para Abraão, a gente sabe que é com a gente também. Porque quantas vezes, Pai, nós já ficamos duvidosos, temerosos. E o Senhor não nos destruiu com raio. Mas de uma forma inexplicável o Senhor nos consolou. E a gente continuou a caminhada. Pai, mas o que nós queremos orar aqui nessa manhã é que assim como o coração de Abraão foi consolado com aquela visão daquele pacto, que a cruz, Senhor, seja o consolo para nós. Nós queremos orar e te pedir isso. O Senhor conhece as nossas fragilidades, Deus. E nós não queremos mais escondê-las de Ti. Chega, Senhor. Chega de achar que a fé me torna um super-homem. Chega de achar que a fé não permite que eu procure esclarecimentos, que eu procure segurança. Mas eu também quero te pedir uma coisa, Deus.
que a visão da cruz seja suficiente para acalmar o meu coração. Abraão, eu creio que ele teve o seu coração acalmado. Aquele medo saiu depois daquilo tudo. E que o medo saia. Que se tem aqui irmãos e irmãs com medo, que o medo saia agora, em nome de Jesus. O medo saia agora, em nome de Jesus. O medo saia agora, em nome de Jesus. E venha confiança. Ao olhar para a cruz. Ao vermos o teu filho partido ali, ensanguentado, sozinho, abandonado, nós possamos ter a certeza de que Deus não poupou o seu filho e que em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém de Deus em todas as suas promessas. Então ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, e que a visão da cruz seja suficiente para acalmar o nosso coração. Que a visão da cruz seja suficiente para acalmar o coração desse homem, Deus, o coração dessa mulher. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Vamos ficar de pé?